Fala aí, galera. Hoje aqui, ó, episódio 4 das resenhas da playlist. Hoje aqui, ó, com o Alberto. Alberto, meu querido, prazerzão. Bom, Alberto aí que é satisfação. figura carimbada aí no show underground de Goiânia. Fã número 1 da banda Arvac aqui. Maior fã possível. E hoje com a música The Terrible Face of War. Cara, então, Arvac, de onde que remete esse nome? Quais as origens e os significados para esse nome? Qual a inspiração que a banda teve para chegar nesse nome? Cara, então, Arvac remete a uma criatura mitológica, né? Um cavalo especificamente, que puxa uma carruagem, né, de uma deusa. Isso dentro da mitologia viking, né? São dois cavalos, Arvac e Alsvid, e a banda puxou esse nome dessa mitologia, né? Que seria então os detentores do alvorecer, os que trazem o amanhecer, os que lidam com todo o mal da noite, das trevas, né? E trazem a luz para o dia. Muito interessante, cara. Então, quem vai chegar com essa ideia de mitologia, esse lance de cultura nórdica, vai ser o Toninho ali, então, o guitarrista, né? Ele que começou a banda, que trouxe toda essa... Muito interessante que a banda tem toda essa temática e essa ambiência específica de mitologia que está presente nas letras. Isso, eles têm muita influência do paganismo nórdico no geral, desde da sonoridade da música, que a gente ainda vai entrar nisso, até toda a imagem deles. Cara, então, sobre as influências da banda, a gente escutando a Arvac, quais outras bandas a gente pode sentir que influenciou eles? Em sonoridade. Em questão de death metal, eu colocaria ali material Arch Enemy, né, que também tem um vocal feminino, da Alice White Blues. E essa questão lá do Viking tal, muito com o Battery, né? Porque o Arvac ele tem um pouco disso do black metal, né? Um black death metal. E lá o Battery teve uma época que era bem Viking mesmo, nessa pegada, bem Viking. Depois é que eles foram mudando, mas mais ou menos essas duas bandas serviriam de referência. Cara, é muito interessante porque a gente vê que, pô, a gente tá aqui no Goiás, né, em Goiânia, um lugar que, tipo, a gente não imagina que esse tipo de coisa vai chegar até aqui, né, mas a nossa playlist aí, ó, é uma prova da diversidade de sons que tem aqui em Goiânia, permeando aí esse underground aí, ó. Galera, vamos falar aqui então sobre a ficha técnica dessa música e do álbum, né? Temos aí nos vocais a Jéssica Mata, temos dois guitarristas na banda aí, ó, duas guitarras independentes que se alternam entre solo e base. Temos aí na guitarra o Paulo Carvalho, né, o famoso Pauleira, e temos aí também o Toninho Carvalho, nosso querido Curirim. Temos aí na bateria o Eduardo Fonseca. No baixo a gente tem um caso curioso aí, ó. Hoje a atual baixista é a Yasmin Matos, mas esse álbum ele foi gravado em 2023 e só foi lançado em setembro de 2024. A baixista Ridia, que gravou o álbum, ela saiu da banda, ela fez o último show em fevereiro de 2024 e passou o bastão aí para Yasmin, né? Essa música e o álbum foi inteiro gravado no estúdio do guitarrista Thiago, da banda Odiado, e a mixagem da música foi feita com Vicente Luiz. Mano, então, sobre a letra dessa música, o que essa música vai estar falando em ideias gerais? A gente pode pescar um estrofe aí que pode estar falando sobre o que especificamente?
falar no geral, tá? The Terrible Face of Love é a sexta faixa do álbum que eles lançaram ano passado, por volta de setembro, outubro do ano passado, 2024, que está dentro também da temática do álbum, né, como praticamente todos, que se chama Echoes of the Bloodshed. Echoes of Bloodshed, é isso. A tradução seria o quê? Seria Echoes de um derramamento de sangue. É bem death, entendeu? Então, sempre dentro dessa temática aí, da guerra, do massacre, né? E o efeito da guerra, o que ela deixa. Né? E a Terrible Face of Love, né? Ela é uma música muito longa, ela tem mais de 5 minutos de duração. Né? Uma composição, né, que se destaca ali pela profundidade emocional, tem muita emoção na música. Inclusive a minha parte preferida, tanto ali pelos hits, né, do início e final, como pela entrega que a Jéssica tem na voz. Né? Praticamente ela sente muito aquela música. A parte, não só a parte, como o disco todo ali, é uma experiência de melodia, né, que você consegue ali sentir a história, entender a história e aproveitar o peso da música. Cara, é um disco bastante técnico, né? É um desafio técnico aí, principalmente para guitarrista. Tem uma guitarra bem complexa ali que eu tava ouvindo. A música, então, ela vai começar com uma guitarra clean, né? Vai fazer uns arpejos, um dedilhado ali, criando meio que um suspense para logo em seguida entrar com as distorção de guitarra. É válido mencionar que os vocais da Jéssica ficam meio que na maioria das músicas desse álbum e nessa específica também, fica às vezes no contratempo entre os riffs de guitarra, não fica totalmente em cima. É uma coisa que cria uma dinâmica muito interessante para a música e além de ser o vocal gutural que casa muito bem com a bateria com pedal duplo e aquelas guitarras bem palhetadas, bem característica do death metal aí, né? Cara, é válido mencionar também a capa desse álbum, que é uma coisa impecável, bem trabalhada, nível ali Iron Maiden mesmo. E falando em Iron Maiden, no solo dessa música, nas divisões de guitarra, ali onde a gente vai ter um guitarrista fazendo uma linha melódica principal e o segundo guitarrista buscando as tonalidades numa terça, como o Toninho me falou, que a maioria das vezes ele procura as terças. Isso vai dar aquela atmosfera bem Iron Maiden na divisão das guitarras, principalmente quando entra o solo, a questão das cadências ali. A gente consegue sentir um pouco disso, mas em questão de bases, em questão de estruturas das músicas, é uma sonoridade muito única, principalmente pelo lance que eu até costumo dizer pra galera, que eu sinto que o Harvak seria uma junção do death com melódico, um death metal melódico. É bastante atmosférico, né? Tem a parte melódica deles, que cria aquela atmosfera que te conecta à música, te conecta ao som, né? As guitarras são muito melódicas, vocal extremo e agressivo, temos aí um baixo bem presente e é claro que a gente não pode deixar de mencionar a bateria alucinada, uma bateria sem freio aí do Eduardo, sempre metendo os pedal duplo aí aonde que ele conseguir. E isso vai dar um peso enorme para a banda aí, ó. E cara, a banda Harvak, ela tá bastante relevante aqui na cena, dentro de Goiânia, do Goiás, já tocaram em Brasília, né? Eles já estão bem conhecidos nesse circuito e abriram também um show aí pro Cripta, no Martins Sererê, né? Isso. Importante ressaltar, vale colocar aqui, né, que a Harvak tem membros masculinos e femininos. Goiânia, não sei se eu posso falar disso, Goiânia, não só Goiânia, mas o metal assim, ainda de certo modo, hoje em dia nem tanto, mas ainda né, mano? Por muito tempo, foi muito resistente a mulheres lá no palco meio do metal, né? E elas lidam muito com isso, elas quebram muito esse preconceito, né? É importante colocar isso. Elas abriram um show pro Cripta lá, foi muito relevante para a banda, né? Foi quase um parelho com o lançamento do álbum, né? Então, é importante ter esse tipo de banda sendo vista, né? Tocando com bandas maiores, fora, né? Por mais que o Cripta seja brasileiro, eles têm renome internacional,
a Tainá esses dias foi flagrada com a camisa do Arvac, né? Então a banda tem sim a relevância dela, ela transmite sim um recado bacana sobre essa questão das mulheres, né? E é importante que ouçam, seja qual for o metal, ouçam bandas de mulheres, é importante colocar as mulheres na palco, é importante ter esse reconhecimento, não só aqui em Goiânia, né? Mas quando você estiver, onde quer que você esteja um show, né? Aplauda e sempre dê palco. Cara, são talentosíssimas, né? E galera, é isso. Essa foi a nossa resenha aqui da música The Terrible Face of War, da banda Arvac aí, ó. Segue a nossa playlist aí do Spotify, Best of G Underground. Eu vou colocar aqui o Instagram do Alberto, mas você pode falar aí. Alberto Stark com 2 R. Segue meu Instagram também, Jones The Kill. Lá que vai ter o episódio 1, 2 e 3 das resenhas. Vocês vão ter que ir lá para assistir. Cara, é isso.